Muito bem, eu sou o Renato Gonçalves, estamos aqui no canal Show de Negócios, agora aqui com Patrícia Akinaga. Patrícia, um prazer, uma honra recebê-la aqui. A Patrícia, que é mentora, desenvolvedora, psicóloga, trabalha com desenvolvimento pessoal, liderança e tem uma startup de saúde mental chamada Autêntica Autoestima. É isso? Acertei, Patrícia? Na verdade, a startup, por enquanto, ela ainda chama Intertai, mas eu criei uma mentoria que se chama Autêntica Autoestima. Ah, muito bom. Autêntica Autoestima. Muito bom. E o que faz a Autêntica Autoestima, Patrícia? Bom, nós realizamos ali uma mentoria, né, com as pessoas que estão participando do processo, onde a gente trabalha algumas questões em que a pessoa vai conseguir desenvolver a sua autoestima da melhor forma. Então, uma pessoa que não tem uma boa autoestima, ela não tem a autoconfiança necessária para ir para a vida, ela não consegue se desenvolver naquilo que ela está fazendo, ela não consegue ter força para poder sair, às vezes, de uma situação difícil que ela esteja passando. Né? E uma pessoa com uma boa autoestima, ela pode passar pelo desafio que for. Ela consegue forças dentro dela para poder sair disso. Que legal. E a pessoa com autoestima se sente muito mais segura do que ela se propõe a fazer, não é, Patrícia? Sim, com certeza. Então, uma pessoa com uma boa autoestima, por mais desafiadora que seja a situação, ela vai encontrar recursos dentro dela, porque a gente aprende que tudo está dentro de nós. É né? verdade. Agora, quando a pessoa não tem essa autoestima, ela acha que está no externo, que está fora, está em alguém, está numa situação. Né? Então, ela acha que se ela mudar de emprego, as coisas vão melhorar. Se ela mudar o relacionamento, vai melhorar. Né? E, na verdade, a gente precisa encontrar recursos dentro de nós mesmos para poder desenvolver aquilo que a gente deseja. Isso é demais, né? Porque a psicologia diz exatamente isso, né? Que as respostas dos nossos problemas estão dentro de nós mesmos, mas a gente precisa de uma pessoa, um profissional capacitado para despertar isso na gente. E a gente, um pouco antes da gente começar o nosso bate-papo aqui, você estava falando um pouco de que muitas pessoas acabam ou se colocando a culpa em tudo que acontece, ou o contrário, né? Que a pessoa culpa os terceiros de tudo que acontece na vida. E esse é um dos desafios que você encontra nos atendimentos, nas mentorias que você realiza? Sim. Como é que eu pensei essa mentoria, né? Então, eu peguei as temáticas que surgiam sempre em todos os clientes que eu atendi nos últimos anos. Tá. Então, todas as pessoas que eu tive a oportunidade de trabalhar, tem algumas temáticas que eu fui percebendo, puxa, são comuns a todas as pessoas. Mais frequentes, né? Exatamente. Então, por exemplo, a culpa é uma delas, né? Em maior ou menor grau, todos nós carregamos um sentimento de culpa. É verdade. Às vezes, culpa até porque a gente não tem. É verdade. Então, como a gente estava conversando, às vezes uma mulher que passou por uma situação, por exemplo, de abuso, ela pode carregar a culpa do fato, mesmo sem ter culpa nenhuma daquela situação. Né? E aí, qual que é o problema da culpa, Renato? A questão é, se eu tenho um sentimento de culpa, quanto maior o sentimento de culpa, maior o meu processo de autopunição. E quando eu estou dentro de um processo de autopunição, eu não me permito viver as coisas boas da vida. E a culpa, como é que ela funciona? Imagina que isso aqui é o sentimento de culpa. Tá. Se eu carrego esse sentimento de culpa dentro de mim, a minha mente ela fica assim, ó, Patrícia, fez errado, tem que pagar. Né? Porque se eu vejo que alguém fez alguma coisa de errado no noticiário, na nossa mente fez errado, tem que pagar. É verdade. Por mais que a gente não fale, a nossa mente já vem. Então tá no inconsciente coletivo. Que fez errado, tem que pagar. Se eu fiz errado, tem que pagar, minha mente ela fica assim, ó, Patrícia, fez errado, tem que pagar. Fica cutucando. Como é que eu pago? Sofrendo, me punindo. Então, por exemplo, se eu quero emagrecer, começa a me dar uma crise de ansiedade para eu me sentir culpada e punida. Olha Essa só. crise de ansiedade, ela vai gerar em mim mais autopunição, porque eu vou me sentir mais culpada. Mais culpada. Porque eu vou falar assim, puxa, tá vendo, né? Falou que agora ia, né, se controlar, não ia mais comer desesperadamente. E aí isso gera um sentimento de culpa, que gera uma nova autopunição, que gera um novo sentimento de culpa. E eu fico nisso. Se eu não tô com alguém que olha pra mim e fala assim, puxa, você percebeu que você tá num sentimento de autopunição? Você fica nesse ciclo sem fim e às vezes você não permite que as coisas boas cheguem até você. É verdade. E às vezes tem
tanta coisa boa querendo chegar e a gente não permite por conta disso, né? E é difícil as pessoas enxergarem isso. Se não for orientado por uma pessoa que estudou para isso, que se preparou para isso, dificilmente as pessoas vão despertar para a realidade, né? E aí que entra o seu trabalho, né, de desenvolvimento pessoal. E isso eu imagino que também você trabalha muito no mundo corporativo, desenvolvendo lideranças, que é um desafio das empresas, né? Colocar a pessoa certa para liderar pessoas. Isso também é uma demanda que tem surgido muito para você? Também. A gente está iniciando agora, reativando, né, por exemplo, a startup, né? Então, a nossa ideia é entrar dentro do mundo corporativo, é entrar no B2B, porque hoje as empresas, além, né, da questão necessária, tem uma questão legal também que a gente está entrando, né? Então, houve uma atualização, né, na NR1, que é uma norma regulamentadora, né, e que fala sobre os riscos ocupacionais. Então, a gente hoje tem dentro disso, né, dentro desse escopo, também os riscos psicossociais. Então, hoje não é só ergonomia, não é só você olhar a altura da cadeira, se está adequada com a mesa, por exemplo, mas a gente tem que olhar, puxa, o que tem de risco, né, psicológico aqui e que a gente precisa cuidar, que a gente precisa abordar. Verdade. E isso passa por uma boa liderança, né? Então, a gente precisa garantir que a pessoa que está naquele cargo de liderança, que ela saiba gerir a sua equipe, que ela saiba como liderar aquela equipe de modo a inspirá-los, né? Então, quando a gente tem um líder inspirador, a gente flui de uma forma muito melhor. Completamente, né? completamente. Olha, Patrícia, todas as empresas precisam desse tipo de trabalho, porque nem todos os líderes são colocados naquela posição de uma forma totalmente estudada ou bem estruturada pelas empresas. E daí vem o papel de um profissional como você, que pode orientar as empresas a colocar a pessoa certa e orientar essa pessoa para gerir as pessoas, né? Maravilhoso, Patrícia, eu adorei. E como que agora a gente já está indo para a nossa reta final, porque por mim eu ficava aqui horas conversando com você, Patrícia. Vai ser um objeto de um podcast aí para a gente falar depois. Mas eu queria que você deixasse aqui para a gente, para os nossos espectadores, como é que eles podem te encontrar, tanto as pessoas como as empresas, porque, como você disse, está entrando no mundo corporativo, como que as pessoas podem te encontrar e para contar com a sua mentoria? Tá. Então, podem me encontrar pelo Instagram, né? Então, Paty, com 2 T's e Y, Akinaga. Lá no Instagram, então, agora eu venho me dedicando, né? Falar mais também, legal. Então, trazer mais conteúdos. Lá por esse Instagram, então, a gente consegue conversar. Muito bom. Então, Paty com 2 T's e Y, Akinaga. Isso, exatamente. Perfeito, no Instagram. Paty, obrigado pelo papo aqui. Parabéns pelo perfil empreendedor que você vem desenvolvendo, de um papel fundamental para toda a sociedade, que é a saúde mental. Então, parabéns e muito sucesso nessa sua empreitada. Muito obrigada. Eu que agradeço, né, o espaço aqui com vocês. Foi uma grande alegria fazer esse bate-papo hoje. Obrigada. A alegria foi minha. Obrigada. Até mais. Valeu, gente.